Bom, gente, o percevejo no ambiente de cultivo hoje, praticamente todo o ciclo de desenvolvimento da soja, ele está executando essa reprodução. A gente tem indivíduos migrantes, ou seja, indivíduos que entram no ambiente de cultivo, e esses indivíduos muitas vezes eles já iniciam ali o processo reprodutivo na soja antes mesmo do estabelecimento da fase reprodutiva da cultura. Contudo, essa reprodução ela fica mais intensa lá na fase reprodutiva, que é quando esse indivíduo ele consegue ter nutrição suficiente para que ele aumente o seu potencial biótico e assim aumente as densidades populacionais dessa espécie. Na cultura da soja, lá no início do desenvolvimento, o percevejo tem um potencial destrutivo muito grande, um dano silencioso que muitas vezes a gente não percebe a olho nu, mas esse dano, principalmente em base de planta, já afeta o potencial produtivo. Depois, no desenvolvimento, na fase vegetativa, não é tanto impactante, mas ali na fase reprodutiva, já no florescimento, o percevejo ele já consegue ali gerar impactos econômicos, onde que por dia, cada percevejo tem um potencial de eliminar 3 flores de soja. E lá na fase de enchimento de grão, por dia, cada percevejo no soja tem o potencial de eliminar pelo menos 2 grãos ou 10 sementes, ou seja, em 15 dias são pelo menos 50 quilos de soja ou 250 quilos de semente. Mas não é só no soja. O percevejo ele tem um impacto também de causar essa redução do potencial produtivo, por exemplo, lá na cultura do milho, onde que cada percevejo, lá no início do desenvolvimento, entre palito e V4, ele tem o potencial de pelo menos levar 10 sacas de milho lá no final do potencial produtivo. Ou seja, percevejo hoje, seja na cultura da soja, seja na cultura do milho, seja em outras culturas também, ele tem um potencial muito grande de afetar principalmente aquela rentabilidade que a gente tanto espera na cultura. Percevejo, principalmente na cultura da soja, a gente tem que dividir muito os impactos dele. Vamos dividir lá no início do desenvolvimento. Lá no início do desenvolvimento, o percevejo, principalmente abaixo da folha cotiledonar, ele faz o seu processo de alimentação ali. Isso já impacta o potencial produtivo. Também, esse percevejo, lá na fase de florescimento, ele tem o hábito de se alimentar principalmente da inserção entre a flor e a própria planta de soja, e aí já muitas vezes causando abortamento. Quando a gente tem essa planta de soja já no canivete, esse percevejo ele também vai na inserção do canivete com a planta, fazendo com que a gente tenha a queda, muitas vezes, desses canivetes. E lá, principalmente no enchimento de grão, esse percevejo ele tende a ir justamente lá para a vagem, perfurar essa vagem, chegando até o grão ou a semente, e assim inviabilizando, no caso da semente, ou reduzindo principalmente o potencial, o peso desse grão, ou muitas vezes até eliminando o grão. Só que tem um detalhe importante, gente. Percevejo, é muito importante destacar frente a esse impacto dele também na cultura, mas lembre-se que são adultos e ninfas. E a ninfa, nesse caso, ela tem um potencial também de na inserção da vagem com a planta. E aí muitas vezes ali fazendo que quando a gente também tem altas densidades populacionais de ninfas de percevejo, há uma queda de vagens muito mais acentuada. Percevejo na cultura da soja e no milho influencia em média uma redução de um potencial produtivo muito grande. Na cultura do milho, para cada percevejo por metro quadrado, ele está reduzindo em média 10 sacas de milho. Já na cultura da soja, cada percevejo por metro quadrado, ele tem um potencial de, por dia, de reduzir pelo menos em torno de 2,5 quilos. Isso, gente, quando a gente pega em 15 dias, são pelo menos 50 quilos que cada percevejo ele vai inviabilizar, contando cada percevejo por metro quadrado. Hoje as tecnologias para o manejo de percevejo é muito importante destacar que eu particularmente classifico em 2 grupos. Tecnologias com a gente chama um efeito mais de choque para redução agressiva de densidade populacional e tecnologias que, claro, ela tem um efeito de choque, mas elas que também conseguem manter a densidade populacional baixa. Eu particularmente eu gosto de classificar essas tecnologias, toda vez que eu tiver mais que um percevejo por metro quadrado, eu entro com essas tecnologias mais agressivas. Toda vez que eu tenho uma densidade entre meio e um percevejo, eu passo a trabalhar com essas tecnologias que têm um efeito de choque e também que garantam uma certa estabilidade de densidade populacional por um período de tempo, que é o que a gente chama de residualidade. Essa nova tecnologia, o que a gente notou na performance no campo? Está dentro, principalmente, daqueles padrões atuais que a gente tem de performance quanto a inseticida voltado para esse grupo aí que a gente chamou, que entrega um efeito de choque e que também vai garantir uma residualidade. Então a gente hoje
vendo essa tecnologia, a gente está bem seguro, principalmente de executar o posicionamento dela, justamente nesse nicho que outros produtos também dessa mesma categoria eles estão se inserindo. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com uma associação de lambda com acetamiprid. Um desses agentes, no caso do acetamiprid, ele vai atuar lá na transmissão sináptica. Já no caso da lambda, ele vai trabalhar lá no axônio, ou seja, nesse caso, essa associação de piretróide e neonicotinoide promove um sinergismo, e esse sinergismo ele passa a entregar no campo um efeito de choque e depois um efeito de residualidade. E principalmente, o outro fator indeterminante é aquela seletividade, muitas vezes, a alguns agentes que são importantes e benéficos para a cultura da soja, que o acetamiprid ele hoje é uma molécula que ela entrega um pouco dessa seletividade e isso muitas vezes dá uma certa segurança para aplicar também em momentos onde que a gente tenha muitas vezes visitações florais na cultura da soja. Hoje, frente ao diferencial dessa tecnologia, na verdade, ela está dentro dos padrões que a gente tem como principais hoje para o manejo de percevejo, ela se encaixa ali. Outro diferencial é a possibilidade dessa tecnologia ser utilizada em um maior período na cultura da soja, principalmente em momentos onde que tu tem uma certa restrição vinculada à legislação, mas também um diferencial é a própria formulação do produto. Frente ao mercado, hoje a lambda-cialotrina e o acetamiprid são, no caso, a lambda é um piretróide que ele já é mais utilizado, ele é um piretróide que ele tem um efeito de choque um pouco mais agressivo que até outros piretróides que a gente tem no mercado, e no caso do acetamiprid, um dos diferenciais dele é que é uma molécula que ela ainda não é tão utilizada, e é uma molécula que hoje praticamente ela também entrega uma certa segurança, principalmente ali em todos os períodos do cultivo, principalmente quando a sua seletividade também tem uma questão legal muitas vezes ali que pode impedir com que outros ativos possam ser colocados e posicionados em momentos mais críticos para a cultura da soja quanto à visitação floral, principalmente vinculada a polinizadores. Segurança é a palavra que o produtor ele pode esperar. Segurança no sentido de entregar dentro daquele nicho que a gente espera, aquele nicho de meio a 1 percevejo por metro quadrado, uma estabilidade e uma manutenção da população de percevejo. Então a gente espera, na verdade, uma segurança e uma estabilidade justamente de efetividade. O mercado ele ganha mais uma ferramenta, né? A gente precisa de mais ferramenta, a gente precisa de mais oportunidades de manejo e principalmente tendo mais ferramentas, a gente consegue dar ao produtor maior possibilidades dele trabalhar e rotacionar princípios ativos, mantendo sempre a população de insetos baixa. Eu acho que esse é o grande diferencial e é isso que o mercado ele ganha.